bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão aqui de casa, né? Tô com saudade de vocês. Vocês estão essa semana sem ir pra igreja, já tô há 2, porque a Lívia ficou doente, ela pegou uma doença contagiosa e eu fiquei com receio de ir pra igreja e acabei não indo pra não contaminar ninguém, né? Não passar pra ninguém. Mas graças a Deus ela tá bem. E então hoje, como o pastor Humberto falou, nós vamos fazer os cultos por aqui. Não dá para fazer, infelizmente, o culto online, né? Ao vivo na hora ali. Mas a gente vai gravar louvor aqui, meu pai vai falar, os obreiros vão falar e você vai assistir da sua casa, tá bom? Mas assim, como se você estivesse na igreja, sabe? Se você sentir vontade de dar glória a Deus, dá glória a Deus. Se você sentir vontade de dar aleluia, dá aleluia. Se você sentir vontade de sair no manto, aí você saia. Se você sentir vontade de aplaudir o Senhor, aplauda, tá bom? Como se você estivesse na sua casa, na igreja, desculpa, como se você estivesse na igreja louvando ao Senhor, tá? Então assim, não fica olhando para Débora aqui não, fecha os seus olhos e a gente vai louvar o Senhor. Eu quero deixar para vocês Salmo 125 que diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Amém? Olha só, eu não quero ficar aqui falando de vírus, de nada não, porque a gente já está muita informação, né? Só quero dizer pra gente confiar no Senhor. Hoje eu estava falando com meu esposo e ele está muito preocupado porque a gente tem uma empresa, uma escola e a escola vai ter que fechar. É uma rede de franquias e o dono já falou que vai ter que fechar segunda-feira, não abre mais. Os alunos nem estão indo mais. E a gente está muito preocupado porque é de lá que vem o nosso sustento. Do mesmo jeito que o Williams vem o sustento dele dos clientes da rua, a Vilma das clientes dela que fazia o cabelo, a Selma para fazer os bolos e muitos outros aí que tem na igreja, como também é você que é assalariado, precisa do seu salário, também está preocupado, se de repente vai ser mandado embora ou vai reduzir o seu salário pela metade, porque o aluguel vai continuar, tudo vai continuar, né? Então assim, a gente está bem aflito. Mas eu disse pro Pedro o seguinte: amor, confia no Senhor, a gente precisa confiar no Senhor. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos confiar no Senhor. Estou temerosa? Estou, claro, sou humana, sou de carne, eu choro, eu sinto dor, mas precisamos confiar no Senhor, tá? Então eu digo para você, ei, confia no Senhor. Lembre desse salmo, Salmo 125. E aí eu fui lavar a louça para fazer o almoço e veio esse louvor na mente. E eu comecei a louvar ele lavando a louça na minha cozinha. E esse hino diz bem o que a gente está passando. Mas, todavia, me alegrarei no Senhor. E a gente vai louvar o Senhor, amém? Louva comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. De suas mãos,
Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso irmão, Ele cuida de nós. Amém? Agora a gente vai ouvir a palavra do Senhor pelo pastor Humberto. Continue assistindo esse vídeo como se você estivesse na igreja, tá bom? Que Deus vai continuar falando conosco. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora? Senhor Jesus, estamos neste momento aqui na Tua presença, Pai. Peço a Ti, Senhor, para que neste momento nós possamos escutar a Tua palavra, Senhor. E que Tu possas falar conosco poderosamente através do nosso pastor. Usa os nomes do Teu servo, Senhor amado. E que a Tua palavra possa tocar em nossos corações. E que possamos sair hoje daqui mais confiantes. Que possamos sair daqui hoje mais confiantes em Ti. Porque diz a Tua palavra, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, nos ajuda, nos cobre com Teu sangue, nos cobre com Teu sangue, Senhor. Coloca o Teu sangue carmesim em nossas portas, Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja no nosso lar, nos guardando, nos protegendo de todo mal, Pai. E que todo laço do diabo, que toda seta do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos sair mais dessa vez vitoriosos pelo poder da oração, Pai. Une o Teu povo, Jesus. Une o Teu povo para nós podermos buscar pelo Brasil, podermos buscar pela Itália, podermos buscar pelo mundo, Senhor. Olha pelo Teu povo, Senhor. Olha por essas pessoas que estão sofrendo, Jesus. Vai na casa de cada um, Senhor. Cobre com Teu sangue, Pai. Aquelas pessoas que estão nos hospitais, Senhor, vai lá, Senhor, tira todo o sofrimento. Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura, Deus. Vai ali naquele lugar, Jesus, naqueles enfermeiros, naqueles médicos que estão ali na linha de frente, Senhor. Cobre eles com Teu sangue, Senhor. E que eles estão ali trabalhando, Senhor, salvando vidas. E que Tu possas também salvar a vida deles, Pai. Oh, Jesus, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Ouve a oração do Teu povo, Senhor. Na Tua palavra diz, se meu povo se humilhar, se meu povo me buscar e me converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei a Tua terra. Senhor, nós estamos aqui buscando como igreja, Senhor, porque igreja somos nós. A igreja não são as paredes, a igreja nós somos a igreja, Senhor. E nós estamos aqui como igreja, Senhor, buscando a Tua presença e pedindo a Ti misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, Pai. Cobre os nossos pais, os nossos avós, as pessoas idosas. Cobre com Teu sangue, Senhor. As crianças pequenas, cobre com Teu sangue, Senhor amado. Nos cubra com Teu sangue, Senhor. E nós possamos sair dessa mais uma vez vitoriosos. Porque na Tua palavra diz que mal nenhum te sucederá. Nem praga alguma chegará à Tua tenda. E eu acredito na Tua palavra, porque eu sirvo a Ti, porque eu creio em Ti, Senhor. Neste momento fala conosco através do Teu servo, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com o pastor Humberto agora, amém? Não sai daí, escuta a palavra do Senhor. Eu amo vocês. Beijo. Olá, meus irmãos. Pai Senhor Jesus. Estamos aqui para a primeira experiência sobre essa nova modalidade de fazer o culto, conforme nós avisamos na quarta-feira, que por conta desse problema todo que está acontecendo aí na nossa cidade, no nosso país, e as recomendações das autoridades, nós vamos suspender os cultos da igreja durante esse período de restrição que está acontecendo por causa desse bandido chamado Corona, que é um vírus. Muita gente pode achar estranho isso, e eu ouvi hoje um vídeo de um pastor famoso lá do Rio de Janeiro, colocando de forma incisiva, né, que a gente tem fé, que praga alguma chegar na nossa tenda, aquela coisa toda. É louvável, totalmente louvável isso, porque realmente nós temos a fé que o pessoal fala por aí, sim, claro. Mas nós temos a responsabilidade também, nós como pastor, responsável por uma congregação, responsável por pessoas, temos que ter a responsabilidade de não
expor a membresia nesse problema todo que está acontecendo, porque a fé, ela cada um tem um tipo de fé, cada um tem um grau de fé. Eu, por exemplo, a minha fé vamos para cima, vamos fazer o culto, não tem problema não. Não é lei ainda, o governo não está proibindo, então vamos lá, mas não é bem assim. Eu sei que no nosso meio existem pessoas que têm uma fé curta, têm uma fé duvidosa, têm uma fé forte, mas então, na média, vamos fazer vigiar, né? O Senhor manda vigiar. O importante, meus irmãos, é a gente estar orando, a gente estar na presença de Deus, a gente estar lendo a palavra e tudo mais. Nunca esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós, e certamente Ele está cuidando da gente também nessa situação difícil que nós estamos passando, que o nosso país está passando. Então, nós vamos passar uma palavra para vocês, para você ter a tua fé estimulada, né? Mas com responsabilidade, é verdade, com responsabilidade. Nós não vamos tentar o nosso Deus, porque isso aí não é bom, mas nós vamos ter responsabilidade em administrar aquilo que o Senhor nos deu, que é a fé nele. Uma fé que vai realmente produzir efeito na nossa vida. Eu quero deixar para vocês aqui um texto que está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 a seguir, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Romanos 5, do 3 ao 5. Irmãos, é interessante, me passou pela cabeça hoje, pela memória, quando eu escutei esse e aquele falando que as igrejas iam fechar, que uma série de coisas e tal. Eu me lembrei da igreja nos dias de Roma, sabe, na época de Jesus, quando Jesus morreu, subiu aos céus, tal, naquele processo todo que você conhece, que é a base da nossa fé. A igreja, ela permaneceu. Você sabe que a igreja permaneceu. Muita gente acreditou e foi colocar a fé em ação. E a igreja, depois de um certo tempo, ela foi colocada na clandestinidade. A igreja de Cristo, ela foi proibida, ela foi impedida de exercer a sua fé, né? de pregar o evangelho. E a igreja, ela não parou, né? Você que conhece a história da igreja, você que já leu muito sobre isso, ou quem não leu ainda, fique sabendo, a igreja do Senhor não parou. Embora havia uma perseguição tremenda, uma perseguição ferrenha por parte do governo, dos romanos e tudo, a igreja, ela se reunia, né? E aí que eu me lembrei, ela se reunia nas caladas da noite, se reunia nas cavernas, se reunia nos lugares escuros, né? Se reunia longe das pessoas para poder adorar Deus, para poder exercer a sua fé, para poder adorar o Senhor. E isso, pelo contrário, ela, ao invés de diminuir, de deixar o pessoal triste, de deixar o pessoal amargurado, de deixar o pessoal com medo, pelo contrário, quanto mais perseguição, mais o povo, se inflamava, mais o povo ia para cima, mais o povo pregava, mais o povo fazia a obra do Senhor, né? A igreja sofredora, essa foi a igreja sofredora no começo da era cristã. E não muito diferente disso, eles estão querendo tornar novamente hoje a igreja sofredora. Então vão começar já a sugerir que as igrejas fechem, e aí o diabo, que não é bobo nem nada, vai começar a pegar um gancho nessa situação e vai começar a buzinar no ouvido
desses que andam por aí, que não tem compromisso com o Senhor, aproveita agora, começa a proibir, começa a bater, começa a castigar, começa a flagelar a igreja, sabe? Não é nada difícil que isso aconteça, que o diabo venha exacerbar, né, o ódio que muita gente tem do crente, do cristão, de um modo geral. Então, irmãos, é tempo de a gente colocar a nossa fé em ação. É tempo de a gente se voltar para o Senhor. É tempo de a gente começar a se preocupar, não com o vírus vai passar, irmãos. Isso vai passar. Mas começar a se preocupar com a consequência que essa pandemia pode trazer para o mundo cristão. As igrejas estão sendo fechadas, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares por aí, porque elas são reuniões sociais, né? Então elas estão sendo fechadas. E isso é uma oportunidade que o diabo tem de entrar no coração desse povo e fazer com que esse fechamento provisório passe a ser uma coisa definitiva. Então, irmão, nós vamos nos aperceber disso. Estamos nos apercebendo disso. A palavra diz que nos últimos tempos seria uma tribulação muito grande. Nós teríamos tribulação. Mas nós temos que nos lembrar dos nossos irmãos no começo da igreja, onde que as tribulações produziam um peso de glória na vida deles. Não que eles gostassem de sofrer, absolutamente, não é isso. Mas eles se sentiam que realmente valia a pena estar confrontando as autoridades ou confrontando o vírus no dia de hoje para exercer o papel de cristão, para exercer essa atividade maravilhosa que é pregar o Evangelho, que é disseminar o amor de Cristo. Então eu sugiro até que você se prepare para tempos de angústia, para tempos de perseguição, que pode resultar desse processo todo de pandemia que está acontecendo por aí. Porque isso é uma coisa global, é uma coisa a nível mundial, não é só aqui no Brasil. Você acompanha o noticiário, você vê que em todo canto do mundo está tendo esse problema aí. Tem alguns lugares que ainda essa doença não chegou, mas é questão de tempo. É questão de tempo se a gente não se aperceber dessa situação. Então, irmão, nós temos que ter essa palavra viva no nosso coração. A Igreja de Cristo nunca foi bem aceita no mundo, embora seja uma igreja grande, gigante, mas ela sempre sofreu retaliações durante todo o tempo da sua existência. Houve épocas de perseguições muito profundas, perseguições que quase exterminaram a igreja. E isso poderá estar novamente querendo acontecer nos dias de hoje. É claro que não da forma que acontecia no passado, mas agora de uma forma institucionalizada, de uma forma legal, de uma forma em que os governantes estão dando essa autorização. Nós não vamos nos abater não, irmãos, porque nós servimos a um Deus tremendo, a um Deus poderoso, a um Deus que tem cuidado de nós, e Ele vai cuidar de você nesta situação. Tenho certeza absoluta, você não vai passar, você não vai ter prejuízo nisso aqui. Deus vai fortalecer a tua fé. O Senhor vai verdadeiramente criar em você uma coisa que você talvez nunca pensou que tivesse. Ele vai criar uma fé forte na tua vida para você vencer esta situação que está começando a ser preparada e armada, primeiro por essa questão de doença sanitária e depois pela estratégia do diabo, que vai aproveitar essa situação para poder implantar o seu reino o seu reino maligno, né? Então nós vamos nos aperceber disso, vamos continuar ligados no pensamento, no trono da graça do Senhor, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença do Senhor. Vá para a vigília, se você tiver condições, essas vigílias pequenininhas, de pouca gente, vá para o monte orar, vá fazer a tua parte, vai jejuar, irmão, sabe? Porque essa tribulação tem que produzir em nós alguma coisa especial. A palavra diz, Romanos diz aqui, que essa tribulação, ela produz muitas coisas, produz paciência, produz experiência e produz esperança na nossa vida. Então você está vendo que isso não vai ou não pode nos abater, você entende? Fique com essa palavra, fique com a certeza de que o Senhor está verdadeiramente no controle. Eu sempre falo essa palavra, me acho até muito repetitivo às vezes falar isso, mas é verdade, irmão.
A gente tem que estar sempre se lembrando que Deus está no controle, que o Senhor está no controle, que Ele não vai deixar você passar por uma situação difícil. Você pode até perder o emprego, porque estão falando em fechar a empresa, fechar os shoppings a partir de segunda-feira. Imagina quanta gente vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem emprego, sem recursos, né? Os comerciantes e tudo mais. Então, irmãos, isso é para criar uma instabilidade social gigantesca, né? Eu vejo aí uma ação diabólica do inimigo para criar uma desestabilização na nossa casa, na nossa terra. Mas em nome de Jesus, irmão, no nome de Jesus, isso vai ser repreendido e você vai sair dessa situação cantando o hino da vitória. Porque a palavra nos dá essa certeza. E você tem que andar pela palavra, viver pela palavra, você tem que acreditar na palavra. Se você não crê na palavra que você lê, então, irmão, sinto muito, a tua fé é em vão. Então você tem que acreditar. Obviamente, irmão, nós vamos fazer a nossa parte. Nós não somos obtusos, não somos burros, como se diz do populacho, né? Então nós vamos ser crentes inteligentes. Vamos adorar o nosso Deus, vamos tomar as medidas necessárias, vamos respeitar as ordens do governo, etc. Mas não vamos tirar o nosso olhar da cruz, irmão. Não tire os olhos da cruz. Não coloque os olhos nos problemas. Não coloque os olhos na fila do mercado. Ah, vai faltar arroz, vai faltar o feijão, vai faltar carne. Vai faltar nada, irmão. Pode até faltar na prateleira do mercado, mas Deus não vai fazer, não vai deixar você passar necessidade. Ele cuida de nós. Ele deixou escrito na sua palavra: eu cuido de você. Eu cuido de você. Então, irmãos, isso aqui é só para estimular a tua fé. Não é para deixar você virar um super crente, Deus para mim. Não, absolutamente. Absolutamente. É só para você acreditar que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e Ele está realmente de olho na situação. Tá bem? Então fica com essa palavra, medite nessa palavra. É uma tribulação que vai passar, irmão. Vai passar. Quando isso terminar, você vai olhar para trás e vai falar: puxa vida, eu venci em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar e vamos orar e vamos buscar a presença do Senhor. Não esmoreça, irmão. Não esmoreça, não desanime, porque maior é aquele que está conosco do que o que estão com eles. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?